senhores telespectadores, num dos nossos últimos programas eu falei realmente comovido e maravilhado com o encanto natural lá de cima de Ponte de Lima. E acho que até disse que era talvez a terra mais bonita que havia em Portugal. Se disse isso, tenho que dar o dito por não dito, porque em Portugal há muitas terras bonitas. E entre Ponte de Lima e esta Sintra, eu não sei qual das duas é mais encantadora. Na história de Portugal, desde há muito tempo, Sintra é considerada a mais linda terra do país. Era eu estudante, dava terceiro ou quarto ano do liceu, e um texto que nós tínhamos nas alturas a ver de cor era a Écloga do Crisfal. Crisfal são as abreviaturas de um poeta, Cristóvão Falcão. Há quem diga que o Cristóvão Falcão era o Bernardino Ribeiro da Menina em Moça, era essa a opinião do meu irmão António. Há quem diga que não, porque há diferenças estilísticas nas éclogas do Bernardino e na écloga do Crisfal. Eu penso que é um problema que ainda não está resolvido. De qualquer maneira, nessa écloga famosa, que durante centenas de anos, milhões de portugueses a souberam de cor, essa écloga quer falar de Lisboa, e para falar de Lisboa dá esta definição: entre Sintra, a muito prezada, e Serra do Ribatejo, que de Arrábida é chamada, houve pastor e pastora que de tanto amor se amaram, quantos males lhe causaram, etc, etc. Depois conta a história de uns amores trágicos, como eram sempre esses amores românticos, mas para indicar Lisboa é um ponto que fica entre Sintra, a muito prezada, e a Serra do Ribatejo, que de Arrábida é chamada. Como toda a gente sabe, a Serra da Arrábida fica sobre Setúbal, Sintra fica aqui, e entre as duas serras fica a cidade de Lisboa. Era a maneira de dizer Lisboa. E reparem, para definir Sintra, já lhe chamam a muito prezada. Muito prezada era a terra de que toda a gente gostava, era a terra da corte. Esse encanto, essa sedução dos portugueses por Sintra durou séculos e continua. Tenho agora nas mãos um dos volumes do Portugal Antigo e Moderno. Isto é um livro publicado há cerca de 150 anos. E o que aqui se diz é isto: a situação de Sintra é uma das mais pitorescas, amenas, férteis, saudáveis de Portugal. As delícias de tudo quanto Lisboa tem de fashionable e um elevo dos turistas, ainda a itálico, turista, palavra esquisita que ainda não tinha entrado no português, turista de todas as nações. Realmente Sintra era o principal cartaz do turismo nacional. 150 anos depois, isto continua a ser verdade. É claro que já não é a Sintra da minha infância, já não é. Aconteceu aqui um pouco, o que aconteceu em todo o mundo e não podia deixar de ser. Hoje Sintra tem que suportar isto que estão a ouvir. Isto foi um carro que passou, à volta de Sintra há dezenas de milhares de automóveis. Isso é um problema que tem que se resolver, porque este fascínio de Sintra, este bulir do arvoredo, este cantar dos regatos de pedra em pedra, que fazia de Sintra realmente um dos lugares mais paradisíacos do mundo, isso está a ser um bocadinho abafado pelo arfar dos automóveis. Os automóveis, claro, têm o seu direito, têm lugar, mas sei que já houve vários projetos de encontrar passagens discretas. Há sempre objeções, não há bela sem senão, ou então inventar-se o automóvel silencioso. Também não é impossível, o automóvel silencioso. Eu, na última vez que estive em Sintra,
foi para ver um dos monumentos mais modernos, que é o Palácio da Regaleira. O Palácio da Regaleira é um pastiche romântico dos fins do século XIX, primeiros anos do século XX. Um homem muito rico, a quem davam por alcunha o Monteiro dos Milhões, resolveu fazer ali um cenário gótico, mas é claro, um gótico do século XX, naturalmente, cheio de recantos. E isso tem sido ultimamente muito valorizado por espetáculos à noite. Os artistas, os atores, de local em local, vão se movendo, o público vai atrás deles. Isso tem tido um êxito enorme. Tem vindo milhares de pessoas a Sintra por causa disso. Isso é uma lição. É realmente necessário animar os nossos espaços históricos. Depois disso, estive no Palácio da Pena. O Palácio da Pena continua a ser uma das grandes atrações de Portugal. Aqui, em Sintra, hoje vou visitar mais um palácio, que é o Palácio Real, Palácio da Vila. Sintra continua a orgulhar-se do seu título de Vila de Sintra. Reparem, é uma vila, capital de um concelho, que tem quase 500 mil de habitantes. Nesse concelho há duas cidades, cidades muito importantes, a cidade de Queluz e a cidade da Gualva Cacém, mas a capital deste 500 mil, com duas cidades florescentes, continua a ser esta nobre vila de Sintra. Perguntei quantas pessoas vêm aqui por ano e deram uma indicação da ordem de 1,5 milhão. Não sei se esse número, como é que contam as pessoas, porque tem que se fazer um esforço para corrigir. É que essas pessoas são sobretudo turismo de pacote, quer dizer, vem aqui um autocarro, despeja ali 50 ou 60 turistas com uma guia com uma bandeirinha à frente. Devo dizer que Sintra não dá para isso. Sintra não é um lugar de pacote, não é um lugar de ir e vir, não, é um lugar para estar, é um lugar de tranquilidade, é um lugar para respirar, é um lugar para meter dentro da alma. O encanto inefável, o encanto quase indescritível desta terra só se colhe ao fim de muitas horas, no silêncio. Sintra é a muito prezada, é a cidade do rei Dom João I, é a cidade onde se criaram os príncipes da ínclita geração, é a cidade onde el rei Dom Duarte escreveu o seu leal conselheiro. Olhem, é a cidade onde se dá o drama da morte do rei Dom Afonso V e o drama ainda mais triste da morte do rei Dom Afonso VI. É claro, eu estou a dizer Afonso V, Afonso VI, e quem não estudou História, e agora há muita gente que não estuda História. Afonso V, Afonso VI é um a seguir ao outro, pois claro, o sexto é depois de quinto. Não se iludam, há mais de 200 anos de separação entre cada um. Afonso V morre aqui no século XV, no fim do século XV, em 1481, Afonso VI morre aqui no fim do século XVII. Mas são duas mortes dramáticas e dois momentos importantes da história nacional e mal lembrados. Vêem ali grandes chaminés, era o palácio mais ilustre que há em Portugal. Vamos lá recordar essas histórias do Dom Afonso V e do Dom Afonso VI. Mas antes disso, quero passar aqui pela loja do museu. Como sabem, todos os museus nacionais têm uma loja onde se vendem ao público lembranças do museu ou lembranças históricas. Eu devo dizer que esta loja aqui do Palácio da Vila tem coisas muito bonitas. Tem, por exemplo, exemplares, cópias rigorosamente iguais de azulejos do século XVI. Os únicos que existem em Portugal deste género estão aqui neste palácio. E aqui há estas cópias que são rigorosamente iguais. Bom, tem aqui uma coisa que não é frequente. Tem aqui alguns dos reis que estão ligados à história do palácio. Vem aqui, olhem, o Dom Afonso VI, que eu acabo de lhes falar.
Bom, mas já não está o Dom Afonso V. E tudo isto são reis ou rainhas de Portugal. Está aqui o Dom Miguel, está aqui o Dom Fernando de Saxe, está aqui o Dom Luís, está aqui o rei Dom Carlos. Em todo o caso, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que há uma história que todos os portugueses gostam de contar ou de ouvir contar. Que história é que é essa? É a história de Portugal. A história de Portugal é uma linda história. Bom, e se eu aqui pedir uma história de Portugal, não há. E se eu pedir aqui uma história do Dom Afonso V, não há. Eu estive há alguns dias numa cidade estrangeira e vi numa tabacaria à venda estas cigarrilhas. Isto é tabaco cubano, chama-se tabaco Vasco da Gama. Tem aqui o retrato do Vasco da Gama e tem aqui as caravelas com que o Vasco da Gama fez a sua viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1498. E eu fiquei assombrado. Estou lá num país longe, isto foi na Grécia. Eu vou achar os cubanos a fazer a propaganda de Vasco da Gama, uma propaganda que nós não fazemos. Parece que os portugueses têm vergonha de falar na sua própria história. Isso só se explica por uma razão. É porque não sabem. Porque se a soubessem, a história de Portugal é uma das histórias mais belas, mais fortes. Nós fomos os pioneiros da civilização do mundo. Nós fizemos coisas grandes, como o Brasil. Nós escrevemos obras grandes, como os Lusíadas. Nós somos realmente um grande povo. Podemos ser um pobre país, mas somos um grande povo. E contar a nossa história só nos fica bem. Isto não se refere, como digo, aqui à loja deste palácio, que apesar de tudo ainda é das melhores que há dos palácios nacionais portugueses. E posto isto, vamos lá falar no drama do Dom Afonso V. Tudo indica, e a tradição unânime, é de que ele nasceu e morreu na sala em que agora estamos. É claro, a sala não era assim, não tinha estas colunas. Estas colunas foram feitas já pelo rei Dom Manuel para pôr por cima uma outra sala, que é a sala dos brasões. Isso também tem sentido. Esta sala ficou, depois da morte de Dom Afonso V, ligada a uma história trágica. Diziam os nobres inimigos do rei que morreu aqui Dom Afonso V e não morreu de morte natural. Morreu de um copo d'água que lhe deram a beber. Bom, é claro, os defensores de Dom João II diziam, não, ele morreu de velho, Ainda agora li num livro publicado, agora há pouco tempo, que ele morreu aqui de velho. Bom, é claro, tudo é relativo. É certo que ele morreu depois de um longo reinado de 43 anos. Mas é bom ter presente que ele começou a reinar com 6. 6 com 43 dá 49. Aos 49 anos ainda ninguém morre de velho. O que é certo é que, por mais simpatia que se procure lançar sobre a figura do rei cavaleiro, do rei africano, do conquistador de argila, por mais que se faça, é um reinado infeliz. É um reinado em que toda a Europa dá um grande passo em frente. É a altura em que acaba a Idade Média, começa a Idade Moderna. Portanto, acaba o tempo dos cavaleiros, o tempo da guerra, o tempo dos heroísmos, das façanhas, o tempo dos castelos, e começa o tempo dos negócios, o tempo das cidades, o tempo da afirmação do poder real, o tempo das leis escritas, o tempo dos tribunais. Tudo isso em Portugal se esboça durante a regência do infante Dom Pedro, mas o infante Dom Pedro morre em Alfarrobeira e começa o reinado de Dom Afonso V, que volta atrás. É um reinado do rei cavaleiro, faz uma série de expedições ao norte da África e muda o seu título,
Ele chamava-se Rei de Portugal e dos Algarves, passou a assinar Rei de Portugal e dos Algarves, dá quem e dá Lemar em África. Bom, porque ele pretendia que a coroa portuguesa abarcasse todo o reino de Marrocos. Não era possível realmente essa tentativa de dominar uma área tão grande e tão forte. Aliás, já o infante Dom Pedro tinha dito que essa ideia, por exemplo, Ceuta, quando se conquistou Ceuta, ele disse, isso é um erro, isso é trocar boa capa por mau capelo. A capa era uma coisa que nos vestia inteiramente, o capelo era só uma coisa até aqui. E estávamos a destruir o reino de Portugal para construir um império que não podia durar. Mas é nisso que realmente Dom Afonso V gasta as energias de uma grande parte do seu reinado e depois é na guerra com a Espanha. Bom, ele na guerra com a Espanha podia ter alguma razão. A história era esta. Uma irmã dele, Dom Afonso V, tinha casado com o rei de Castela, o rei Henrique IV. Bom, casou com o rei e, como é natural, era uma mulher casada, tiveram uma menina, uma filha, chamada Joana. Só que as más línguas espanholas começaram logo a dizer, não é filha do marido, é filha daquele fidalgo que anda sempre agarrado a ela, anda sempre agarrado às saias da rainha, é o Dom Beltrão de la Cueva, e começaram a chamar à pequena a Beltraneja, a dizer que não era filha do rei. Ora, devo-lhes dizer que, segundo a lei do tempo, segundo a lei romana, patere, pai, est, que a núpcia demonstra-se. O pai é aquele que a lei indica. Ora, o pai do filho de uma mulher casada é sempre o marido, por lei. O resto, olhem, são mistérios da natureza que às vezes nem o diabo é capaz de desvendar. Bem, mas mete-se nisto a política do tempo. Nesta altura, como já lhes disse, há grandes forças em luta, há a força antiga dos cavaleiros, há a força nova das cidades e dos mercadores, e a força das cidades toma a posição contra a Joana, que é a posição que a Rainha Isabel Católica, a irmã do rei, diz. A irmã diz, essa menina não é minha sobrinha, essa menina não é filha do rei, é filha do Dom Beltrão. E os cavaleiros tomam a posição da menina. E o nosso Dom Afonso V vai liderar a causa da menina, que era sobrinha dele, claro, filha da irmã e filha do rei de Castela, filha jurídica, sem dúvida nenhuma, e mete-se numa guerra. É claro que nisto, o futuro vence sempre o passado. A Espanha das cidades e dos mercadores triunfou sobre a Espanha das façanhas, das proezas e dos cavaleiros. As tropas portuguesas são derrotadas em Toro e Dom Afonso V, que já tinha casado com a tal menina, com a tal sobrinha, com a dona Joana, é obrigado a dar o dito por não dito. A Joana Beltraneja recolhe a um convento, corta-lhe o cabelo à escovinha, é maltratada, e o rei desgostoso foge, vai a caminho de Jerusalém. Tudo isso é muito misterioso, porque a fuga dura 2 dias, pois foi o bastante para aqui o filho, Dom João II, se proclamar rei em Santarém. Eu não percebo como é que a notícia chegou aqui tão depressa, sem darem tempo a procurar o rei, mas foi assim. Bom, depois o rei voltou, quando voltou nunca mais reinou, olhem, meteu-se ali no Varatões, tristemente, e um dia veio aqui e ao entrar neste espaço deram-lhe um copo de água e morreu. Essa morte ficou enigmática, e os fidalgos diziam coisas muito tristes sobre isso. Muito tristes sobre isso. A outra história que eu queria evocar é a do Dom Afonso VI, ainda é mais triste do que esta. Este quarto também tem uma história para contar. Foi aqui que morreu, no ano de 1683, o rei Dom Afonso VI. Este Dom Afonso VI foi um rei infeliz. Como sabem, a restauração em 1640 põe à frente do Portugal
um homem de grandes qualidades, que é Dom João IV. Ele conduz a Guerra da Restauração, mas morre, e quem lhe sucede é um príncipe que era muito doente, tinha tido uma doença grave em pequenino e tinha ficado com gravíssimas diminuições. Ele quase não falava, só dizia fixe, quase não andava, tinha que andar amparado, coitado, era, enfim, um inválido completo. Bom, mas a verdade é que ele é que era o herdeiro. A mãe manteve a regência sem lhe dizer nada, enquanto ele atingiu a idade de reinar, não lhe disseram nada, mas é perigosíssimo que o rei seja um irresponsável, porque há sempre uns ambiciosos que se aproveitam disso. Foi o caso, aparece o conde Castelo Melhor, que é um homem de grandes qualidades, mas aproveita-se da debilidade do rei, apodera-se do governo, e há dois partidos, o partido que é pelo Castelo Melhor e o partido que é contra o Castelo Melhor e que entende que aquele rei não serve. Castelo Melhor comete um erro, é para conquistar a aliança francesa na nossa guerra contra a Espanha, casar aquele reizito incapaz, perfeitamente incapaz, com uma princesa francesa e assim ter o apoio militar da França na guerra. Bom, ele casou o nosso rei com uma princesa de França que veio enganada, não sabia que o rei era completamente incapaz e que esteve com ele cerca de um ano até que não se resignou. Não se resignou e vem para a rua e faz um escândalo e diz que o rei é totalmente impotente e que ela não aceita a situação e recorre ao poder eclesiástico para anularem o matrimónio e passa a viver com o irmão do rei, que era um rapagão, vem a ser Dom Pedro II, e esse sim tinha saúde, e foi preciso meter o rei em qualquer parte. Olha, mandaram-no para os Açores, ele teve lá uns anos, no Castelo de Angra, do heroísmo, mas era perigoso, era sempre possível passar para um navio, levar o rei e fazerem uma revolução em Portugal, porque o rei continuava a ter partidários. E então trouxeram-no para aqui, e aqui viveu 8 anos. Mandaram pôr grades na janela, como veem, isto tem grades de prisão, e foi aqui, neste canto de um palácio real, mas como um pobre prisioneiro, que esse rei viveu os últimos 8 anos da sua vida. Bom, estou-lhes a contar esta história, mas devo-lhes dizer que neste palácio não há sala nenhuma que não tenha um capítulo inteiro de história para contar e recordar aos portugueses. Mas eu só quero falar em mais uma sala. É esta Sala dos Brasões. O rei Dom Manuel mandou construí-la por cima daquele quarto onde tinha morrido Dom Afonso V. O rei dos cavaleiros tinha morrido ali e os cavaleiros nunca se resignaram. Dom João II deixa o país profundamente dividido entre precisamente a velha monarquia dos cavaleiros e o país novo, o país dos mercadores, o país do futuro. E é, portanto, para estabelecer a reconciliação da família portuguesa que o rei Dom Manuel manda fazer esta sala, que é consagrada a toda a nobreza portuguesa. Em cima de nós está a evocação de 72 famílias e há uma legenda a toda a volta da sala, dizendo que os nobres, se com as suas armas fizeram tantos feitos, merecem ser recordados. É a sala da reconciliação da família portuguesa. E esse é o maior elogio que se pode fazer de um chefe do Estado em Portugal. Os portugueses nunca foram muitos, nunca foram tantos que possam andar divididos. Mas em Sintra não há só palácios, monumentos históricos, há muita coisa para ver. Eu, nesta altura, estou a falar-lhes no que era o antigo quartel dos bombeiros, que é aqui mesmo no centro da povoação. Hoje
e desde há 10 anos, é o Museu do Brinquedo. Tem aqui expostos mais de 42 mil brinquedos. Bom, e este estudo do brinquedo dá muito mais que pensar do que se julga. Olha, eu recordo-me bem dos brinquedos que tive. Assim, o mais antigo era uma cana, em Leiria há muitos canaviais, a gente cortava uma cana, punha assim, e eu e os meus irmãos fazíamos uma cavalgada, a cavalgar numa cana. Também tivemos aquele brinquedo, um arquinho, era um arquinho redondo, e a gente guiava o arco. Bom, isto era há 80 anos. Realmente mudou completamente o brinquedo. Isso leva-me a pensar numa coisa. Hoje é muito costume falar na decadência da classe média. Bom, esta história do brinquedo mostra talvez não haja uma decadência da classe média. Não. Hoje qualquer criança tem brinquedos. Quem é que hoje vê crianças a brincar num cavalo de cana? Não. O que há é outro tipo de classe média. Quando eu era miúdo, digamos que havia uma classe média B, predominantemente B. Quase não havia A e quase não havia C. Hoje há uma classe média A, com muito dinheiro e pouca cultura, e uma classe média C, sem cultura nem dinheiro. As estatísticas é que não revelam isso. Mas vir aqui e ver os brinquedos que aqui se acumulam ao longo do tempo, está por exemplo ali o automóvelzinho com que brincava o rei Dom Manuel quando era pequenino. Estão os primeiros modelos de automóveis feitos na Alemanha. Estão os couraçados americanos que se viam passar nos Açores. Só este Museu do Brinquedo justifica uma vinda à Sintra, podem crer.